Querido, sua mãe trocou a senha. Não consigo mais usar o cartão dela para as minhas compras. Foi essa a mensagem que vislumbrei no telemóvel do Marcos, esquecido sobre a minha mesa de jantar. 20 minutos depois, o meu filho irrompeu pela minha casa, gritando como um possesso. Mal sabiam eles das outras surpresas que eu lhes havia preparado. Se você já viveu ou conhece alguém que tenha sofrido com manipulação familiar, deixe a sua curtida neste vídeo. E se quer descobrir como uma mulher de 70 anos virou o jogo contra aqueles que tentaram roubá-la, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque esta história vai deixá-lo de queixo caído. O meu nome é Silvana Santos. Tenho 70 anos e, durante 2 longos anos, fui sistematicamente roubada pelo meu próprio filho e pela mulher dele. Mas quando finalmente abri os olhos para a verdade, decidi que a vítima não seria mais eu. Esta é a história de como perdi um filho, mas recuperei a minha dignidade. Deixe-me contar do princípio. Não daquela terça-feira caótica em que tudo explodiu, mas do verdadeiro começo. O dia em que o chão começou a ceder sob os meus pés, mesmo sem que eu percebesse. Vivo em São Paulo, na Vila Mariana, numa casa de 2 andares que construí com o meu falecido marido, Roberto. Ele partiu há 5 anos, deixando um vazio imenso no meu coração, mas também me deixou financeiramente amparada. Roberto sempre foi um homem cuidadoso. Como engenheiro civil, ao longo de 40 anos de casamento, conseguimos juntar um bom patrimônio. A casa estava paga. Eu tinha uma pensão confortável e algumas economias investidas. Nada extravagante, mas o suficiente para viver com tranquilidade. E tinha o meu filho, Marcos, o meu único filho. A minha maior alegria e, como descobriria tarde demais, a minha maior decepção. Marcos sempre foi um bom rapaz, ou pelo menos era o que eu pensava. Cresceu mimado, não vou negar. Filho único. E depois que o pai faleceu, quando ele tinha apenas 18 anos, acho que compensei a sua ausência com ainda mais atenção. Paguei-lhe a faculdade de administração, comprei-lhe o primeiro carro, dei a entrada para o seu apartamento. Era o que as mães faziam, não é? Cuidavam dos seus filhos, e eu tinha como o fazer. Aos 40 anos, Marcos casou-se. Eu já pensava que ele ficaria solteiro para sempre, por isso fiquei genuinamente feliz quando conheceu a Carolina. Ela, com 35 anos, gerente de uma loja num shopping, parecia uma mulher normal, simpática até. Nas primeiras visitas, trazia sempre flores, elogiava a minha comida, perguntava pela minha saúde. Dona Silvana, a senhora cozinha tão bem. O Marcos tem uma sorte imensa. Que casa linda, cuidada com tanto carinho. Que jardim maravilhoso. A senhora tem mãos de fada. E eu, viúva e solitária, devorava cada elogio, faminta por aprovação, ansiosa pela felicidade do meu filho. A Carolina sabia exatamente o que dizer. Hoje, percebo que cada palavra era calculada, cada sorriso, uma máscara. O casamento foi simples, uma cerimônia pequena. Fiz questão de pagar metade das despesas. Era o meu filho, afinal. E foi logo depois do casamento que as coisas começaram a mudar, de forma sutil, tão sutil que só me dei conta quando já era tarde demais. Mãe, podes emprestar-me R$ 500? É só até o fim do mês. Mãe, podes ajudar-nos com 1.000? O frigorífico avariou. Mãe, foram só 800. O carro precisou de um conserto. Imprevistos, sabes como é. Eram sempre empréstimos, sempre com promessas de devolução que nunca se cumpriam. Mas eu não me importava. Era o meu filho. Se ele precisava, eu ajudaria. Que mãe não o faria? Então, começou a segunda fase, a do cartão de crédito. Numa tarde de domingo, depois de uma feijoada que preparei para eles, a Carolina entrou na cozinha. Dona Silvana, posso pedir-lhe um favor enorme?
Ela baixou os olhos, parecendo genuinamente envergonhada. O limite do meu cartão foi ultrapassado e preciso comprar os remédios da minha mãe. Ela tem tensão alta. É uma emergência. Podia emprestar-me o seu cartão só por hoje? Remédios. Para a mãe dela. Uma emergência de saúde. Como eu poderia recusar? Dei-lhe o cartão e a senha. Simples assim. Ingênua. No dia seguinte, ela devolveu-o com um ramo de rosas brancas, agradecendo por eu ter salvado a sua mãe. 2 semanas depois, chegou a fatura. R$ 470 gastos numa loja de roupa. Roupas femininas. Fiquei confusa e liguei ao Marcos. A resposta dele foi rápida, ensaiada. Ah, mãe, desculpa. A Carol aproveitou e comprou umas coisinhas para ela. Ela precisava para o trabalho. Não te importas, pois não? Ela é praticamente tua filha. Praticamente minha filha. E eu, para não criar problemas, aceitei. Não, claro que não me importo. E assim, houve uma próxima vez. E outra. E outra. Os pedidos tornaram-se rotina. Mãe, posso usar o teu cartão? Dona Silvana, empresta-me só um bocadinho? Mãe, manda-me o número do cartão para uma compra online urgente. Era sempre urgente, sempre uma emergência, e eu dizia sempre que sim, porque eles eram a minha única família, e o medo da solidão era maior que a prudência. As faturas foram subindo. 1.200, 1.800, 2.300. Eu começava a preocupar-me, mas sempre que tocava no assunto, a resposta era a mesma. Mãe, não sejas mesquinha. Tens dinheiro guardado. Queres que o teu filho passe necessidades? Mesquinha. Essa palavra tornou-se uma arma para me fazer sentir culpada. Comecei a duvidar de mim. Estaria eu a ser egoísta? O Roberto sempre disse que o dinheiro era para ser usado, para ter uma vida tranquila e ajudar o nosso filho. Mas seria aquilo realmente uma necessidade? A solidão é terrível. Faz-nos aceitar migalhas de atenção, pagar caro pela ilusão de pertença. Faz-nos tolerar o intolerável. A casa, durante o dia, era um silêncio profundo, preenchido apenas pelas minhas plantas e pelas memórias do Roberto. Quando eles chegavam, a casa ganhava vida. Havia risos, conversa. Eu sentia-me mãe novamente. E se o preço dessa companhia era abrir a minha carteira sem questionar, eu estava disposta a pagar. Até aquele dia, no banco. Foi numa manhã de quinta-feira, há 6 meses. O gerente, o Sr. Paulo, que me atendia há anos, chamou-me à sua sala. Dona Silvana, preciso de conversar consigo sobre um assunto delicado. O meu coração disparou. As suas faturas de cartão de crédito estão consistentemente altas há 18 meses. A senhora está a usar as suas reservas para as pagar. Se continuar a este ritmo, em 2 anos, as suas economias estarão comprometidas. Ele mostrou-me gráficos, números. O resumo era simples. Eu estava a gastar muito mais do que ganhava. O dinheiro que o Roberto deixou estava a ser consumido. São as compras do seu filho e da sua nora? Perguntou ele gentilmente. Ele sabia, pois os meus padrões de consumo tinham mudado drasticamente. Pediu-me para ver os extratos dos últimos 6 meses. Ele imprimiu página após página, e ao ler, o meu estômago revirou-se. Restaurante Fazano, R$ 850. Lojas de grife, 1.200, 1.400. Loja de eletrônicos, 3.600 por um computador Apple. Perfumes importados, SPAs de luxo, ginásios particulares. Páginas e páginas de um luxo que não era meu, de despesas que eu nunca autorizei. Eu não comprei este computador, murmurei. Está no seu cartão, dona Silvana. Alguém tem a sua senha? O meu filho e a minha nora, mas era só para emergências.
Pelo que vejo aqui, disse ele com pesar, as emergências têm acontecido todas as semanas. Saí do banco atordoada, com aqueles papéis nas mãos como se fossem a prova de um crime. E eram. Em casa, sentei-me à mesa da cozinha e somei os gastos dos últimos 6 meses. O total fez-me sentir náuseas. R$ 37.000. Peguei no telefone para ligar ao Marcos, mas antes que pudesse marcar o número, ouvi a chave na fechadura. Eram eles, entrando na minha casa com a chave que lhes dei para emergências. Mãe, que boa surpresa! Estares em casa, disse o Marcos, sorrindo, como se nada fosse. A Carolina vinha atrás, carregada de sacos de compras de lojas caras. Olhei para os sacos, para os extratos sobre a mesa e depois para o meu filho, e pela primeira vez em 2 anos, disse: Precisamos de conversar. O sorriso do Marcos desapareceu. Ele viu os papéis. O que é isto? São os extratos do cartão. R$ 37.000 nos últimos 6 meses, Marcos. A Carolina ficou pálida, mas recompôs-se depressa, com um riso forçado. Ah, é sobre isso? Íamos mesmo falar consigo. As coisas acumularam-se um pouco, mas vamos pagar tudo, não se preocupe. R$ 37.000? E o gerente disse que este padrão já vem de há ano e meio. Vocês têm noção de quanto dinheiro é? Mãe, estás a exagerar, disse ele, começando a folhear os papéis. Foram compras necessárias. Tu autorizaste. Sempre disseste que estava tudo bem. Necessárias? Jantares de R$ 800 são necessários? Perfumes de 700? Tu não entendes, mãe, ele exaltou-se. A Carol precisa de se apresentar bem. É gerente. E eu precisava de um bom computador. Foi então que a Carolina interveio, com aquela voz doce e condescendente que usava para me manipular. Dona Silvana, eu entendo que esteja preocupada. Sei que, na sua idade, as pessoas ficam mais receosas, mais presas ao passado. A minha avó também era assim. Mas a senhora tem tanto dinheiro guardado. O que custa ajudar a sua própria família? Na sua idade, as pessoas ficam mais receosas. A minha avó também era assim. Ela me infantilizava, tratando-me como uma anciã teimosa e desorientada, incapaz de compreender o funcionamento do mundo moderno. Carolina, minha voz soou mais firme do que eu esperava. Não sou sua avó. E não estou desorientada. Tenho lucidez de sobra para saber que R$ 37.000 não são alguns trocados. Mas, mãe, e não pedi a sua opinião, Marcos, pedi a sua. Meus olhos se fixaram nos dele. Você é meu filho. Diga-me, você realmente acha que isto está certo? Um silêncio tenso pairou na sala. Marcos olhou para Carolina. Ela devolveu o olhar. Um diálogo mudo se desenrolou entre eles, uma troca de olhares que ergueu um muro invisível ao meu redor, deixando-me completamente de fora. Então, a voz de Marcos quebrou o silêncio, mas não com o apoio que eu esperava. Mãe, francamente, você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Você tem dinheiro, a casa quitada, a pensão do pai, investimentos. O que custa ajudar seu próprio filho? O que custa? Como se a minha vida inteira não tivesse sido um custo. Como se eu já não tivesse sacrificado o suficiente. Como se os últimos 2 anos de gastos absurdos não tivessem sido nada. Quero o cartão de volta. O silêncio que se seguiu foi pesado. O quê? Carolina piscou, os olhos arregalados de incredulidade. Quero o meu cartão de volta. Agora. Mãe, não seja ridícula. Não estou sendo ridícula, Marcos. Estou sendo responsável. Vocês usaram meu cartão sem permissão para compras que não eram emergências. Gastaram uma fortuna e não demonstram um pingo de remorso. Portanto, quero o cartão de volta.
Carolina revirou os olhos com um desdém que me feriu, como se eu não passasse de uma criança em plena birra. Está bem, dona Silvana. Se é isso que a senhora quer. Ela tirou o cartão da bolsa e o atirou sobre a mesa. Literalmente atirou, o plástico batendo com um som seco e definitivo contra a madeira. Tome, seu precioso cartão. Carol, calma! Marcos tentou intervir, mas eu vi a raiva em seus olhos, a frustração, como se o problema fosse eu. Não, Marcos. Deixe sua mãe com o cartão dela. Afinal, ela acha que somos ladrões. Eu não disse isso. Não precisou dizer, dona Silvana. Está claro o que a senhora pensa de nós. Eles se levantaram. Marcos sequer se despediu. Apenas agarrou o braço de Carolina e a conduziu para fora. O som da porta batendo ecoou pela casa como um ponto final. Fiquei ali, sozinha na minha cozinha, com os extratos bancários espalhados sobre a mesa e o meu cartão recuperado. Eu deveria me sentir vitoriosa, mas o que senti foi um imenso vazio. Nos dias que se seguiram, o silêncio foi ensurdecedor. Nenhuma ligação de Marcos, nenhuma mensagem, nem mesmo um pedido de desculpas. Uma semana depois, a nova fatura do cartão chegou. E mesmo com o plástico de volta em minha posse, havia mais compras. Muitas mais. Como? E então, a ficha caiu com um peso gélido no estômago. Carolina havia feito uma cópia. Liguei imediatamente para o banco, bloqueei tudo e pedi um novo cartão, com nova numeração, nova senha. Desta vez, Paulo, meu gerente, ajudou-me a configurar alertas no celular para cada compra acima de R$ 50. Dona Silvana, ele disse, com uma seriedade que me assustou. Considere registrar um boletim de ocorrência. Isso é fraude. Contra meu próprio filho? Contra quem quer que esteja usando o seu cartão sem autorização. Mas eu não consegui. Ainda não. Era meu filho, meu único filho. Tinha que haver uma explicação, uma forma de resolver aquilo em família. Quando o novo cartão chegou, guardei-o no fundo da gaveta do meu quarto. Mudei a senha para algo que só eu saberia. Uma data com significado apenas para mim e para Roberto, o dia em que nos conhecemos. Pensei que, com o cartão novo e seguro, o problema estaria resolvido. Como eu estava enganada. Uma semana depois, o telefone tocou. Era Marcos. Mãe, precisamos conversar pessoalmente. É importante. Meu coração saltou no peito, uma onda de esperança lavando a angústia dos últimos dias. Finalmente. Ele ia se desculpar, reconhecer o erro, consertar nossa relação. Claro, filho. Venha jantar amanhã. Faço aquela sua lasanha favorita. Não, mãe. Não é esse tipo de conversa. Estou indo aí agora, com a Carol. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Chegaram uma hora depois. Desta vez, sem sorrisos, sem abraços. Eles se sentaram no sofá à minha frente, não como família, mas como adversários numa mesa de negociação fria e impessoal. Mãe, temos uma proposta para você. Proposta? Sabemos que você ficou chateada com os gastos. Entendemos. Então, pensamos numa solução que funciona para todos. Ele tirou um papel do bolso, desdobrou-o e o colocou sobre a mesinha de centro entre nós. Era um acordo, redigido em linguagem formal. Vamos estabelecer uma mesada, um valor fixo mensal que você nos dá. Assim, você sabe exatamente quanto vai sair todo mês e a gente consegue se planejar. Mesada. Para meu filho de 42 anos e sua esposa de 37. E de quanto seria essa mesada? R$ 4.500 por mês. O valor pairou no ar absurdo. É um valor justo, mãe. Cobre nossas necessidades. E assim você não se preocupa mais com o cartão. E se eu disser não? A atmosfera na sala mudou instantaneamente.
Carolina inclinou-se para a frente, o olhar duro, a máscara de doçura finalmente caindo. Dona Silvana, não seja teimosa. É o mínimo que a senhora pode fazer pelo seu filho, depois de tudo que ele fez por você. Tudo o que ele fez por mim? O sarcasmo escapou dos meus lábios. Desculpe, mas o que exatamente meu filho fez por mim? Ele a visita, liga, se preocupa. Quantos idosos são abandonados pelos filhos? A senhora tem sorte que o Marcos ainda lhe dá atenção. Muitos filhos simplesmente colocam os pais num asilo e esquecem. A ameaça estava ali, velada, mas cristalina. Comporte-se ou ficará sozinha. Pague ou será abandonada. Aceite os nossos termos ou perca seu único filho. Preciso pensar. Pensar em quê, mãe? Marcos explodiu irritado. É uma proposta justa. Nem estamos pedindo muito. Você tem condições. Preciso pensar, Marcos. É uma decisão importante. Você tem até domingo? Carolina se levantou, pondo fim à conversa. Voltamos no domingo para a resposta. E sugiro que pense bem, porque esta é a nossa última oferta. Se recusar, teremos que considerar outras opções. Outras opções? Mas eles já estavam de saída, sem me dar a chance de perguntar. Fiquei ali, mais uma vez sozinha, encarando aquele papel sobre a mesa, um contrato de extorsão familiar. De repente, a palavra mesquinha fez sentido de uma forma completamente diferente. Não era eu, eram eles. E as outras opções me assombraram pelos dias seguintes. No sábado à noite, véspera do prazo, eu preparava um chá na cozinha quando ouvi um ruído na porta da frente. O som de uma chave tentando girar na fechadura. Fui até a porta e espiei pelo olho mágico. Era Carolina, sozinha. Forçando a sua cópia da chave na fechadura que eu, por uma providência do destino, havia trocado na quinta-feira. Ela tentou 2, 3 vezes. Depois, começou a bater. Forte. Dona Silvana, sei que está aí. Abra a porta. Não abri. Dona Silvana, ela bateu com mais força. Seu filho está preocupado. Ele me pediu para ver se estava tudo bem. Mentira. Peguei meu celular e comecei a filmar. Filmei as batidas, os gritos, o escândalo. Após 10 minutos, ela desistiu. Mas antes de ir, sua voz rasgou a noite. Você vai se arrepender disso, velha? Vai ficar sozinha. Seu filho nunca mais vai querer falar com você. Velha. Não, dona Silvana. Não há máscara de falso respeito. Apenas velha. A verdadeira Carolina havia se revelado. No domingo, eles não apareceram. Em vez disso, recebi uma mensagem de Marcos. Mãe, já que não quer ajudar sua própria família, vamos ter que buscar outras opções. Mas saiba que qualquer coisa que aconteça daqui para frente é sua culpa. Bloqueei o número dele. Troquei todas as senhas. E pela primeira vez em 2 anos, dormi em paz. Essa paz, no entanto, durou pouco. Nos 3 meses seguintes, vivi numa calmaria tensa. O silêncio deles era doloroso, mas também um alívio. Comecei a reorganizar minha vida. No banco, Paulo me mostrou o retrato do estrago. Dona Silvana, nos últimos 2 anos, a senhora gastou aproximadamente R$ 75.000, além da sua renda. R$ 75.000. O dinheiro que Roberto e eu guardamos por décadas para que eu tivesse uma velhice tranquila. Mas a boa notícia, Paulo continuou, é que a senhora ainda tem uma reserva saudável. Se parar os gastos agora, em alguns anos consegue recuperar o que foi perdido. Alguns anos. Se eu vivesse alguns anos. Voltei a fazer minhas caminhadas diárias no parque, uma rotina que me dava estrutura. Foi numa dessas caminhadas que conheci Dona Helena, uma vizinha sorridente.
Começamos a caminhar juntas e um dia ela perguntou: Seu filho não aparece mais aos domingos. Vocês brigaram? Talvez fosse a gentileza em sua voz, mas de repente tudo veio à tona. Contei-lhe a história toda. Helena escutou em silêncio, e quando terminei, suas palavras caíram sobre mim com a força de uma revelação. Silvana, você está sendo vítima de abuso financeiro. Abuso. Ela disse a palavra com uma clareza que me fez parar no meio do caminho. Eu sei, porque passei por algo parecido. Ela continuou, contando sua própria história com uma sobrinha. Tive que tomar medidas legais. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas foi necessário. Minha relação com ela acabou. Mas sabe de uma coisa? Eu durmo tranquila agora. Eu tenho paz. Paz. Algo que eu não tinha há tanto tempo. Você acha que meu filho vai tentar algo? Perguntei, a voz trêmula. Helena ficou séria. Quando você corta o acesso ao dinheiro de pessoas assim, elas podem fazer de tudo. Você precisa se proteger. Guarde todos os extratos, todas as mensagens. Converse com um advogado, só para saber seus direitos. Segui seu conselho. Organizei tudo: extratos, mensagens, o vídeo de Carolina na minha porta. Criei um arquivo, físico e digital, de cada manipulação. E quanto mais eu olhava para aquilo, mais claro o padrão se tornava. Os elogios de Carolina sempre precediam uma grande compra no cartão. Era calculado, predatório. Uma tarde, enquanto revia tudo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Dona Silvana Santos. Sim, quem fala. Meu nome é Dr. Augusto Meireles. Sou advogado e represento Marcos da Silva Santos e Carolina Ferreira Santos. Ligo para informá-la de que meus clientes estão iniciando um processo legal contra a senhora. Meu coração parou. Processo legal? Por quê? Não posso discutir os detalhes por telefone, dona Silvana, mas sugiro que procure representação legal. A senhora receberá uma notificação oficial. Tenha um bom dia. Ele desligou. Fiquei paralisada, o telefone na mão. As outras opções. Era isso. Meu filho estava me processando. Liguei para Helena, a voz embargada pelo pânico. Helena, ele. O advogado dele ligou. Eles vão me processar. Respira, Silvana. Respira fundo. Onde você está? Em casa. Sozinha. Estou indo aí. Agora. Ela chegou em 15 minutos, trazendo seu pequeno cão e um copo de água. Segurou minha mão enquanto eu tremia. Eles não podem simplesmente me processar, podem? Podem tentar. Mas você também tem direitos. Amanhã de manhã, vamos ao meu advogado. Ele é excelente nessas situações. Não sei se tenho forças para isso, Helena. Você tem. Eu sei que você já tem essa força. A Silvana, que conhecia há 3 meses, não teria trocado a fechadura, não teria bloqueado o cartão, não teria começado a se proteger. Você já está lutando, querida. Agora só precisa de ajuda profissional para lutar de forma mais eficaz. Naquela noite, o sono não veio. A escuridão do meu quarto era povoada por fantasmas, pelas alegações que Marcos poderia estar tecendo contra mim. Que eu era uma mãe negligente, mentalmente incapaz, que lhe devia algo. A notificação chegou 3 dias depois. Um envelope oficial, entregue por um oficial de justiça, transformando meus piores medos em papel timbrado. Abri-o com as mãos trêmulas, e o que li fez o chão desaparecer sob os meus pés. Marcos e Carolina estavam movendo um pedido de interdição. Alegavam que eu sofria de demência, que não tinha mais capacidade para administrar minhas próprias finanças e que precisava de um curador legal. E eles, generosamente, se ofereciam para o papel.
Eles estavam tentando me arrancar o controle legal da minha própria vida, do meu dinheiro, das minhas decisões, de tudo. O documento descrevia meu comportamento recente: trocar senhas, recusar ajudá-los, trocar as fechaduras, como evidência de confusão mental. Diziam que eu estava paranoica, irracionalmente desconfiada da minha própria família. Cada linha daquele documento era uma punhalada. Meu filho estava tentando me declarar legalmente insana para ter acesso ao meu dinheiro. Sentei-me à mesa da cozinha, com o documento espalhado à minha frente, e chorei. Chorei pela mãe que fui e pelo filho que criei. Chorei pelo relacionamento que não existia mais. Chorei por Roberto, que tanto se orgulhava do nosso filho, que dizia ter criado um homem de bem e que jamais saberia no que Marcos havia se transformado. Chorei pela mulher que fui, que acreditava que amor familiar significava algo, que ser mãe me protegia da traição, que meu filho sempre me defenderia. E então, quando as lágrimas secaram, limpei o rosto. Peguei o documento, juntei-o aos outros no meu arquivo de evidências e liguei para Helena. Quando posso ver o advogado? O escritório do Dr. Vicente Ferreira ficava num prédio elegante, mas discreto, no Itaim Bibi. Helena me acompanhou. Eu precisava daquele apoio moral. Minhas mãos suavam, o coração batia descompassado. Eu ainda não conseguia acreditar que tinha chegado àquele ponto. Dr. Vicente era um homem na casa dos 60 anos, de cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação discreta e uma expressão que transmitia tanto competência quanto gentileza. Algo em seu jeito me fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que eu não estava sozinha. Dona Silvana, ele começou. Helena me contou um pouco sobre sua situação, mas gostaria de ouvir da senhora desde o começo. Não se preocupe com o tempo. Precisamos entender tudo. E eu contei. Tudo. Desde o casamento de Marcos e Carolina, passando pelos empréstimos não pagos, o uso crescente do cartão, a cópia fraudulenta, os 75 mil reais gastos ao longo de 2 anos, a proposta de mesada, a tentativa de invasão, até chegar ao documento de interdição. Dr. Vicente ouvia atentamente, fazendo anotações. De vez em quando, pedia esclarecimentos, mas nunca me interrompeu. Nunca me fez sentir que eu estava exagerando ou sendo dramática. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, revisando suas notas. Dona Silvana, o que seu filho está tentando fazer chama-se abuso financeiro de idosos. É um crime. E a tentativa de obter curatela com alegações falsas pode ser considerada fraude processual. Mas como vamos provar que as alegações são falsas? Com documentação médica. Vou pedir que a senhora passe por uma avaliação psiquiátrica completa. Vamos provar, sem sombra de dúvida, que está em plena capacidade mental. Isso, por si só, já desmorona o argumento principal deles. E os gastos? O dinheiro? Isso é uma questão separada, mas igualmente importante. Com os extratos bancários que a senhora tem, podemos demonstrar um padrão claro de abuso financeiro. Gastos não autorizados, cópia fraudulenta de cartão, tudo isso pode resultar em ações criminais contra eles. Eu não sei se quero processar criminalmente o meu próprio filho. Dr. Vicente inclinou-se para a frente com gentileza. Dona Silvana, eu entendo. É seu filho. Mas ele está tentando tirar sua liberdade, sua autonomia, sua capacidade legal de tomar as próprias decisões. Isso não é amor. É controle. E a senhora precisa se proteger. Ele estava certo. No fundo, eu sabia que estava. Mas era tão difícil processar aquilo emocionalmente. O que fazemos agora? Primeiro, respondemos à petição deles. Vamos contestar formalmente. Segundo, a senhora faz a avaliação psiquiátrica. Terceiro, organizamos toda a documentação financeira. E quarto, preparamos nossa própria ofensiva.
A melhor defesa é um ataque bem preparado. Saímos de lá com um plano, com passos concretos, e pela primeira vez em semanas, senti que tinha algum controle sobre a situação. A avaliação psiquiátrica foi marcada para a semana seguinte. Foram 6 horas de testes, entrevistas e avaliações com um psiquiatra geriátrico. O doutor Renato Costa me fez todo tipo de perguntas sobre minha memória, minha capacidade de tomar decisões, minha compreensão de finanças, minha história familiar. Dona Silvana, vou ser direto, ele disse ao final. Está claro para mim que a senhora tem total capacidade mental. Sua memória está excelente para a sua idade. Seu raciocínio é lógico e coerente. Suas decisões financeiras recentes, trocar senhas, bloquear acessos, demonstram precisamente capacidade de julgamento e autoproteção. Não há nenhum indício de demência, confusão ou incapacidade. Nenhum. O senhor pode colocar isso num laudo? Já estou escrevendo. E serei muito claro nas minhas conclusões. Qualquer alegação de incapacidade mental no seu caso é infundada e, ouso dizer, maliciosa. O laudo ficou pronto em 3 dias. 7 páginas de avaliação técnica, concluindo categoricamente que eu estava em plenas faculdades mentais. Enquanto isso, Dr. Vicente trabalhava na documentação financeira. Ele solicitou ao banco todos os extratos dos últimos 3 anos, não apenas do cartão de crédito, mas de todas as movimentações. E o que descobriu foi ainda pior do que eu imaginava. Numa reunião em seu escritório, ele espalhou documentos sobre a mesa. Dona Silvana, os 75 mil reais que a senhora mencionou são apenas a ponta do iceberg. Meu estômago se contraiu. Carolina não apenas usou o seu cartão, ela abriu outros cartões, no seu nome, com seu CPF. O quê? Ele me mostrou os documentos. 3 cartões de crédito de diferentes bancos. Todos abertos há cerca de 1 ano. Todos em meu nome. Todos com limites altos. E todos com faturas atrasadas, acumulando juros exorbitantes. Como isso é possível? Eu não autorizei. É fraude de identidade, dona Silvana. Ela provavelmente usou cópias dos seus documentos. Talvez até tenha falsificado sua assinatura. Juntos, esses cartões acumularam mais 45 mil reais em dívidas. 45 mil reais. Em dívidas que eu não contraí, de cartões que não solicitei, destruindo meu nome no mercado. O total, continuou o advogado, somando tudo que conseguimos levantar, é de aproximadamente 120 mil reais em gastos e dívidas fraudulentas. 120 mil reais. O ar me faltou. Era muito mais do que eu jamais imaginei. O patrimônio que Roberto construiu, que deveria me sustentar por décadas, estava sendo devorado. Como vamos provar que não fui eu? De várias formas. Primeiro, o padrão de gastos. As lojas, os horários e os locais não coincidem com seu perfil. Segundo, câmeras de segurança. Vamos solicitar as filmagens. Terceiro, análise grafotécnica da sua assinatura nos contratos. E quarto, o seu testemunho, corroborado pelo laudo psiquiátrico que prova sua lucidez. E sobre o pedido de interdição? A audiência inicial será em 2 semanas. O juiz vai avaliar os argumentos e decidir se há mérito para prosseguir. Com o laudo do Dr. Renato e nossa documentação, tenho certeza de que o pedido será negado. Mas preciso avisá-la. Vai ser difícil. Seu filho e sua nora estarão lá. Haverá acusações. A senhora precisa estar preparada. Eu disse que estaria, mas não tinha certeza. Nos dias que antecederam a audiência, mal consegui dormir. Ensaiava mentalmente o que diria, como me comportaria. Tentava me preparar para olhar para Marcos e não desmoronar. Helena praticamente se mudou para minha casa. Fazia companhia, me distraía. E quando o pânico batia,
Ela me lembrava do porquê eu estava fazendo aquilo. Você está lutando pela sua liberdade, Silvana, pela sua autonomia. Isso é digno, é necessário. E você é mais forte do que imagina. Na noite anterior à audiência, eu estava na cozinha preparando um chá quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Mãe? Era Marcos. Fazia meses que eu não ouvia sua voz. Meu coração apertou. Marcos? Mãe, não precisa ser assim. Podemos resolver isso em família, sem tribunal, sem advogados. Como, Marcos? Você está tentando me declarar insana. Não é isso. É proteção. Você não entende. Precisa de alguém cuidando de você, do seu dinheiro. Você está sendo irracional. Irracional. A mesma palavra do pedido de interdição. Marcos, eu estou perfeitamente lúcida e estou me protegendo de vocês dois. De nós? Mãe, somos sua família. Tudo o que fizemos foi pedir ajuda e você nos tratou como criminosos. Vocês me roubaram 120 mil reais, Marcos. Silêncio do outro lado da linha. Não foi roubo, foi ajuda familiar. Você tem dinheiro? Deveria querer ajudar seu próprio filho. Não assim. Não com mentiras e manipulação. Se você continuar com isso, mãe, se levar isso ao tribunal, vai perder seu filho para sempre. Vai ficar sozinha. É isso que você quer? Ficar velha e sozinha? E aí, eu entendi. Pela primeira vez, vi com clareza. Ele não estava preocupado comigo. Estava me ameaçando, usando a solidão como arma, o abandono como castigo. E percebi que eu já estava sozinha. Porque o filho que eu amava, o menino que criei, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido da forma como eu imaginava. Marcos, amanhã eu irei ao tribunal e vou lutar. Porque eu mereço respeito, mereço autonomia e não vou deixar que você ou sua esposa me tirem isso. Você vai se arrepender. Ele desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, o corpo tremendo. Mas não era de medo, era de determinação. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava cedendo, não estava duvidando, não estava deixando a culpa me controlar. Eu estava lutando. E ia continuar lutando até o fim. A manhã da audiência amanheceu fria e nublada. Acordei às 5, embora a sessão fosse apenas às 10. Não conseguiria dormir mais de qualquer forma. Tomei um banho longo, vesti minha melhor roupa, um conjunto de calça e blazer azul marinho que Roberto sempre dizia que me deixava elegante e confiante. Prendi o cabelo num coque discreto. Coloquei meus brincos de pérola, presente de casamento dele. Eu precisava estar impecável. Precisava parecer uma mulher lúcida, organizada, competente. Não a velhinha confusa e paranoica que meu filho tentava pintar nos documentos. Helena chegou às 7h30, com pão de queijo quentinho. Você precisa comer alguma coisa. Vai ser um dia longo. Tentei, mas a comida não descia. O estômago estava embrulhado, um nó de ansiedade física e tangível pesando no meu peito. E se o juiz acreditar neles? Perguntei pela 10ª vez. Não vai. Você tem provas, laudo médico. Doutor Vicente é excelente e a verdade está do seu lado. Mas é o meu filho, Helena. Meu filho dizendo que sou louca. Ele está dizendo que você se tornou inconveniente, porque parou de ser uma fonte ilimitada de dinheiro. Isso não é sobre sua sanidade. É sobre controle e ganância. Chegamos ao fórum às 9h15. Doutor Vicente já nos esperava na entrada, uma pasta grossa debaixo do braço. Dona Silvana, Helena, bom dia. Vamos para a sala de espera. Tenho alguns pontos finais para revisar. Entramos num prédio grande e antigo que cheirava a processos e justiça acumulados por décadas.
Os corredores estavam cheios de advogados, clientes, funcionários, todos com expressões sérias, carregando papéis e falando em jargão jurídico. Na sala de espera, Dr. Vicente revisou a estratégia. O advogado deles, Dr. Augusto Meireles, vai tentar pintá-la como uma idosa confusa que toma decisões irracionais. Vai mencionar a troca de senhas, as fechaduras, o comportamento errático. Nossa linha é simples. A senhora estava exercendo autoproteção legítima contra um abuso financeiro comprovado. E se ele me fizer perguntas difíceis? Responda com honestidade. Mantenha a calma. Não se deixe provocar. Lembre-se, a verdade está documentada. Temos extratos, laudos, filmagens. Números não mentem. Às 10 em ponto, fomos chamados. A sala de audiência era formal, com a mesa da juíza elevada, mesas para os advogados e cadeiras para as partes. E lá estavam eles, Marcos e Carolina. Meu filho usava um terno escuro, cabelo penteado, expressão séria. Parecia um executivo responsável, confiável. A imagem perfeita de um filho preocupado. Carolina, com um vestido discreto e maquiagem suave, mantinha uma postura composta. Nada da mulher agressiva que gritara velha na porta da minha casa. Eles me olharam quando entrei. Marcos desviou o olhar rapidamente. Carolina manteve o seu, frio, quase desafiador. A juíza entrou. Doutora Beatriz Almeida, segundo a placa em sua mesa. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, expressão neutra, mas atenta. Processo número 00455789-2024. Pedido de interdição movido por Marcos da Silva Santos e Carolina Ferreira Santos, contra Silvana Santos. Doutor Meireles, a palavra é sua. O advogado dele se levantou. Alto, de voz segura e gestos ensaiados. Excelentíssima, o que temos aqui é o caso de uma senhora de 70 anos que vem demonstrando sinais claros de deterioração cognitiva, mudanças súbitas de comportamento, paranoia em relação à própria família, acusações infundadas de roubo contra seu único filho, troca de senhas e fechaduras sem motivo aparente, recusa em aceitar ajuda ou orientação. Tudo isso, meritíssima, aponta para alguém que não está mais em condições de administrar sua própria vida e finanças. Paranoia. As acusações eram infundadas, desprovidas de qualquer motivo aparente, mas cada palavra era uma facada que se cravava em minha alma. Os meus clientes, dizia o advogado do meu filho, com uma gravidade ensaiada, movidos unicamente por amor e preocupação filial, tentaram de todas as formas prestar auxílio. No entanto, foram sistematicamente rejeitados, alvos de acusações descabidas. Estão aqui hoje, com o coração partido, a pedir que o Estado intervenha e proteja uma mulher que já não consegue proteger-se a si mesma. Ele sentou-se, satisfeito. A juíza, uma mulher de olhar perspicaz, voltou-se para a minha mesa. Doutor Ferreira? Vicente levantou-se, a sua calma a contrastar com a tempestade dentro de mim. Meritíssima, o que temos aqui não é um caso de incapacidade mental. É um caso clássico de abuso financeiro de idosos, seguido pela tentativa desesperada dos abusadores de manterem o controle sobre a sua vítima. Dona Silvana Santos está em plenas faculdades mentais, como o laudo psiquiátrico que apresentamos irá comprovar. As suas ações, que a parte contrária classifica como comportamento errático, são, na verdade, medidas racionais de autoproteção contra um padrão documentado de exploração. Com um gesto firme, ele depositou uma pilha de documentos sobre a mesa. O som do papel ecoou na sala silenciosa. Temos aqui extratos bancários que provam despesas não autorizadas no valor de 75 mil berlis ao longo de 2 anos. Temos provas da abertura fraudulenta de cartões de crédito
em nome de Dona Silvana, que acumularam mais 45 mil berlis em dívidas. Temos imagens de câmaras de segurança que mostram a requerente, Carolina Ferreira Santos, a fazer compras com os cartões da minha cliente. E, acima de tudo, temos um laudo psiquiátrico categórico. Dona Silvana não sofre de demência, confusão ou qualquer outra incapacidade. A juíza folheava os documentos, a sua expressão a tornar-se cada vez mais séria. Doutor Meireles, o seu cliente tem conhecimento destas despesas? O advogado de Marcos, pela primeira vez, pareceu desconfortável. Meritíssima. Houve um mal-entendido em relação a algumas despesas. Mas isso não altera o fato de que o comportamento da mãe dele tem sido preocupante. Um mal-entendido de 120 mil? A juíza ergueu uma sobrancelha. Parece-me um valor considerável para um simples mal-entendido, doutor. Meritíssima, se me permite. Marcos levantou-se de rompante. O seu advogado tentou contê-lo, mas era tarde demais. Eu só queria ajudar a minha mãe. Ela está sozinha, é viúva. Eu só queria estar presente, ajudar a gerir as coisas. E ela cortou-me, acusou-me de coisas terríveis. Isso não é o comportamento de alguém que está a pensar com clareza. A juíza olhou para ele e depois para mim. Dona Silvana, gostaria de dizer alguma coisa? O meu coração disparou. Todas as palavras que ensaiara desapareceram. Olhei para Helena, que me deu um aceno encorajador. Olhei para o doutor Vicente, que fez um gesto para que me mantivesse calma. Levantei-me, as pernas a tremer. Meritíssima. A minha voz falhou no início, mas forcei-a a encontrar firmeza. Eu não sou louca, não estou confusa, não sou paranoica. Sou uma mulher que percebeu, tarde demais, que estava a ser roubada, que o meu filho e a minha nora estavam a usar o meu amor e a minha solidão contra mim, que cada visita, cada elogio, cada abraço era calculado para manter o acesso ao meu dinheiro. Olhei diretamente para Marcos. Ele desviou o olhar. Mudei as senhas porque precisava de me proteger. Mudei as fechaduras porque a minha nora tentou invadir a minha casa. Não são ações de loucura, são ações de sobrevivência. E se reconhecer o abuso e agir para se proteger é considerado insanidade, então não há esperança para nenhuma vítima neste mundo. Sentei-me. As minhas mãos tremiam, mas eu tinha falado. Tinha me defendido. A juíza permaneceu em silêncio por um longo momento, os olhos a passarem dos documentos para as partes envolvidas. Vou analisar toda a documentação apresentada, mas adianto desde já que o laudo psiquiátrico é bastante claro quanto à capacidade mental da requerida, e as evidências de movimentação financeira não autorizada são, no mínimo, preocupantes. Marco uma nova audiência para daqui a um mês. Até lá, quero que ambas as partes juntem todos os comprovativos financeiros dos últimos 3 anos. A sua voz era firme. Todas as transações, todas as despesas. E quero, se possível, as filmagens das câmaras de segurança das lojas mencionadas nos extratos. Ela bateu o martelo. Audiência suspensa. Saímos em silêncio. No corredor, o doutor Vicente finalmente quebrou o silêncio. Esteve muito bem, dona Silvana. Muito bem mesmo. Ela acreditou em mim? Ela está a levar o caso a sério. Isso já é uma vitória. O pedido de interdição imediata foi negado, o que significa que a senhora continua com controlo total sobre as suas finanças e decisões. Agora, temos um mês para construir um caso ainda mais sólido. Olhei para trás e vi Marcos e Carolina a saírem da sala. O advogado deles falava energicamente, a gesticular. Marcos parecia abatido. Carolina, furiosa. Pela primeira vez, percebi algo. Eles estavam assustados. A máscara tinha caído. O mês seguinte foi um turbilhão.
Doutor Vicente trabalhou incansavelmente, reunindo provas. Obtivemos filmagens de 4 lojas diferentes, mostrando Carolina a usar os meus cartões. Documentos do banco que confirmavam que as assinaturas nos contratos dos cartões fraudulentos não correspondiam à minha. E o testemunho do Paulo, o meu gerente de banco, sobre a súbita e drástica mudança no padrão de despesas que começara há 2 anos. Helena ajudou-me a organizar tudo cronologicamente. Cada despesa, cada promessa quebrada, cada empréstimo não pago. Era um mosaico de manipulação. E eu fiz algo que nunca imaginei. Revi as gravações de voz que Marcos me tinha enviado. Mensagens onde ele pedia dinheiro, onde me chamava de mesquinha, onde ameaçava cortar o contacto se eu não o ajudasse. Tudo foi anexado ao processo. A segunda audiência foi marcada para uma terça-feira à tarde. Desta vez, eu estava menos nervosa, talvez por exaustão emocional. Só queria que tudo terminasse. A sala estava mais cheia. O doutor Vicente tinha trazido o Paulo como testemunha e 2 outras pessoas que eu não conhecia. São especialistas em abuso de idosos, explicou ele. Uma assistente social e um perito em documentoscopia. Marcos e Carolina chegaram pouco antes do início. Carolina parecia diferente, menos composta, o rosto tenso. Marcos evitava o meu olhar a todo o custo. A juíza entrou. Segunda audiência do processo 0045789-2024. Doutor Ferreira, creio que tem novas provas? Sim, meritíssima, e são contundentes. A hora seguinte foi uma avalanche. O doutor Vicente foi metódico. Começou pelos extratos, depois apresentou as filmagens, imagem após imagem de Carolina em lojas de luxo. De seguida, o perito em documentoscopia projetou as assinaturas ampliadas. Como pode ver, a pressão, o ângulo, a formação das letras, tudo indica uma falsificação. Tenho 98% de certeza. A assistente social descreveu o perfil psicológico dos abusadores financeiros, um padrão que se encaixava no meu caso como uma luva: a criação de dependência emocional, o isolamento. E depois, quando a vítima reage, as acusações de confusão e paranoia. Por fim, Paulo testemunhou. Dona Silvana sempre foi extremamente organizada. As medidas que tomou demonstram clareza mental e capacidade de julgamento. O advogado de Marcos tentou contra-argumentar, mas os seus esforços eram vãos. Então, a juíza dirigiu-se ao meu filho. Senhor Marcos da Silva Santos, tem algo a dizer? Marcos levantou-se, parecendo encolhido, derrotado. Meritíssima, eu só queria ajudar a minha mãe. Ajudá-la gastando 120 mil berles, sem autorização? Ele gaguejou, sem saber o que dizer, quando Carolina se levantou, interrompendo-o. Meritíssima, com todo o respeito, a dona Silvana tem mais dinheiro do que precisa. O que lhe custava ajudar o próprio filho? É assim que as famílias modernas funcionam. Ela está a transformar isto num drama porque ficou senil e paranoica. O silêncio que se seguiu foi cortante. O doutor Vicente levantou-se. Meritíssima, acabamos de ouvir a requerente admitir que se sente no direito de dispor do patrimônio da vítima. O seu desrespeito, ao chamar uma mulher comprovadamente lúcida de senil, apenas reforça o padrão de abuso. A juíza ergueu a mão. Já ouvi o suficiente. Vou proferir a minha decisão. O meu coração parou. Primeiro, quanto ao pedido de interdição. Negado. As provas são categóricas de que Silvana Santos está em plena capacidade mental. O seu comportamento, longe de indicar confusão, indica clareza para reconhecer o abuso e agir para se proteger. Respirei fundo pela primeira vez em horas. Segundo, há evidências mais do que suficientes de abuso financeiro. Isso não é ajuda familiar. É crime. Terceiro, determino que os requerentes,
Marcos da Silva Santos e Carolina Ferreira Santos, devolvam à requerida o valor total de 120 mil berlis no prazo de 180 dias. Quarto, emito uma medida protetiva. Estão proibidos de se aproximar ou contactar Silvana Santos, sob pena de prisão. Ela olhou diretamente para eles. E quinto, encaminharei uma cópia deste processo ao Ministério Público para avaliação de ações criminais. Falsificação é crime. Ela bateu o martelo. Caso encerrado. Levantei-me, meio atordoada. O doutor Vicente e a Helena abraçaram-me a chorar. Eu sentia um misto de alívio, exaustão e uma tristeza profunda. Tinha ganho, mas o preço fora o meu filho. Olhei para Marcos. Ele olhou de volta. Por um instante, vi algo nos seus olhos: arrependimento, vergonha ou apenas a fúria da derrota. Não sei. E percebi que já não importava. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eles pagaram o dinheiro através de um depósito judicial, uma transação fria e burocrática. O Ministério Público abriu um inquérito e ambos acabaram por aceitar um acordo para evitar a prisão, que incluía serviços comunitários e multas. A medida protetiva continuou em vigor. 6 meses depois, recebi uma chamada de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Mãe? Era a voz de Marcos quebrada. Marcos, não devias estar a ligar-me. Eu sei. Eu só precisava de te dizer. A Carolina deixou-me. Houve um silêncio. Ela conheceu outro homem com dinheiro. Levou tudo. Deixou-me com as dívidas. Perdi o apartamento. Uma parte de mim deveria sentir satisfação, uma espécie de justiça poética. Mas o que senti foi apenas uma tristeza imensa pela vida desperdiçada. Mãe, eu peço desculpa por tudo. Tinhas razão. Sobre ela, sobre tudo. Eu estraguei tudo. A minha voz saiu como um sussurro, carregado com o peso de tudo o que tínhamos perdido. Sim, estragaste. Você pode me perdoar? Ele perguntou. Respirei fundo, buscando o ar que parecia ter fugido de meus pulmões. Marcos, eu te perdoo. Perdoo porque você é meu filho e meu coração não foi feito para abrigar ódio. Mas o perdão não é esquecimento. E não significa que o nosso relacionamento possa voltar a ser o que era. Você me traiu, tentou anular a minha autonomia, me fez duvidar da minha própria sanidade. Isso não se apaga com um pedido de desculpas. Eu sei, eu só. Eu só precisava que você soubesse que estou arrependido. Eu sei, e espero que você use esse arrependimento para se tornar uma pessoa melhor. Mas não posso mais fazer parte da sua vida, Marcos. Preciso me proteger, preciso de paz. Eu entendo. Ele desligou. E assim, pela segunda vez, eu perdi meu filho. Mas desta vez, a perda foi diferente. Foi uma escolha consciente, uma amputação necessária para a minha própria sobrevivência. E como a vida tem formas curiosas de nos surpreender, foi em meio a essa dor que uma nova semente começou a brotar. Doutor Vicente, meu advogado, aos poucos, tornou-se algo mais. Tudo começou com cafés após as reuniões sobre o processo. Depois, vieram almoços e conversas que se estendiam muito além do profissional. Descobri que ele era viúvo há 3 anos, pai de 2 filhas adultas que viviam em outros estados e que amava música clássica e jardinagem, exatamente como Roberto amava. Não era uma paixão avassaladora, daquelas que incendeiam a juventude. Era algo mais sereno, mais maduro. Um companheirismo construído sobre o respeito mútuo, a compreensão de 2 almas que já viveram, sofreram, perderam. Ainda se obedem, encontraram forças para seguir em frente. 1 ano após o julgamento final,
Vicente me pediu em casamento. Foi durante um jantar simples em minha casa, no jardim que eu cuidava com tanto esmero. Silvana, ele disse, segurando minha mão, eu já vivi uma vida inteira, criei minhas filhas, construí uma carreira, mas com você, sinto que posso ter mais. Uma vida nova, um companheirismo verdadeiro. O que você acha? Eu aceitei. Nossa cerimônia foi pequena, apenas com Helena, as filhas dele e alguns amigos próximos. Não se tratava de pompa, mas de recomeço, de provar a nós mesmos que nunca é tarde para encontrar a felicidade. Nossa vida se tornou uma dança entre as duas casas. Vicente trouxe seus livros para a minha estante e eu levei minhas plantas para o jardim dele. Criamos uma rotina que era só nossa, um refúgio que funcionava para nós dois. E pela primeira vez em anos, a casa não era silenciosa. Havia música, risadas, conversas profundas sobre tudo e sobre nada. Havia vida. Helena continuou a ser minha melhor amiga, minha confidente, a mulher que me salvou quando eu mais precisei. Nossas caminhadas matinais continuam, só que agora temos ainda mais assunto. As viagens que planejamos, os livros que lemos e o grupo de apoio que fundamos para outras vítimas de abuso financeiro familiar. Percebi que a minha história não era a única. Havia tantas outras Silvanas por aí, tantos idosos sendo explorados por seus próprios familiares, tantos casos onde o amor era usado como uma arma de manipulação. E se a minha experiência pudesse ajudar, orientar e dar coragem a outros, então talvez toda aquela dor tivesse tido um propósito maior. Uma tarde, enquanto Vicente e eu tomávamos vinho no jardim, observando o pôr do sol, ele me perguntou: Você se arrepende de alguma coisa? De ter levado seu filho ao tribunal? Pensei longamente antes de responder. Não. Arrependo-me de não ter percebido antes, de ter deixado 2 anos passarem antes de agir, de ter duvidado da minha própria percepção por tanto tempo, mas de ter lutado, de ter me defendido, não, jamais. Porque eu aprendi algo fundamental. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E se o Marcos voltar? Se ele tentar reconstruir a relação? Eu não sei. Talvez um dia, quando ele realmente tiver mudado, quando demonstrar com ações e não com palavras que entende a gravidade do que fez. Mas eu não vivo esperando por isso. Não vivo para essa possibilidade. Eu vivo para mim, agora, para nós, para esta nova vida que construímos. Vicente sorriu e apertou minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não, sou apenas uma mulher que aprendeu a não aceitar menos do que merece. E era verdade. Ao olhar para trás, eu via o caminho com clareza. A mulher solitária que aceitava migalhas de atenção em troca de exploração. A mulher que se deixava ser chamada de mesquinha por defender seu patrimônio. A mulher que quase perdeu tudo por medo de perder a única família que lhe restava. Aquela mulher não existia mais. Em seu lugar, havia uma Silvana mais forte, mais consciente, mais completa. Uma mulher que conhecia seu valor, que não tolerava manipulação, que tinha amigos verdadeiros, um parceiro que a respeitava e uma paz interior que dinheiro algum poderia comprar. O patrimônio que Roberto me deixou estava, em sua maior parte, intacto. Com os R$ 120.000 devidamente devolvidos e com Vicente contribuindo para as despesas, minhas economias estavam se recuperando. Eu tinha segurança financeira, mas mais importante, eu tinha segurança emocional. Todas as noites, antes de dormir, eu olho para a foto de Roberto em minha mesinha de cabeceira e converso com ele. Consegui, meu amor. Protegi o que você construiu. Protegi a mim mesma e encontrei a felicidade de novo. Acho que você estaria orgulhoso.
Gosto de pensar que sim, que de onde quer que ele esteja, Roberto vê que a mulher que ele amou encontrou uma força que nem ela mesma sabia possuir. Ele vê que ela sobreviveu, venceu e recomeçou, e que esta não é uma história de perda, mas de redescoberta. Então, essa foi a minha história. A história de como um simples "sua mãe mudou a senha" se transformou numa batalha judicial pela minha dignidade e autonomia. A história de como perdi um filho, mas ganhei a mim mesma de volta. E é por isso que a conto. Se você conhece alguém em uma situação parecida, compartilhe este relato. Quanto mais pessoas souberem que o abuso financeiro familiar é real, é crime e tem solução, mais vítimas encontrarão a coragem para agir. E se você está passando por algo assim, saiba, você não está sozinha. Você não é louca. Você não é mesquinha. Você está sendo abusada e merece proteção, respeito e paz. Procure ajuda, documente tudo, não tenha vergonha. E não deixe que o medo ou a culpa te impeçam de se defender. Porque, no fim, não se trata de dinheiro. Trata-se de dignidade, de autonomia, de viver seus últimos anos em paz e não em terror. E isso não tem preço. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se para mais relatos reais de coragem, resiliência e recomeço. E, por favor, conte nos comentários. Você conhece alguém que passou por algo semelhante? Como essa pessoa lidou com a situação? Estarei aqui, lendo, compartilhando e apoiando, porque juntas e juntos somos mais fortes. Um grande abraço, Silvana.